angelologia, né? Então nós vemos que a palavra anjo, ela não é uma palavra da língua portuguesa. A etimologia dessa palavra, ela vem da língua grega, né? Ela vem da língua grega e chega a nós através do latim. Em grego, eu vou tentar fazer a pronúncia correta, ela dizem, né? Angelos, né? Daí, para o latim, angelus. E, posteriormente, para o nosso português, anjo. Tá? No Antigo Testamento, o vocábulo hebraico correspondente é malak. Tá? Malak. E significam todas essas nomenclaturas significam aquele que traz mensagem, tá? ou aquele que é enviado. É isso que significa o nome, né? A priori, anjo, ou pode-se dizer, significa mensageiro. Tá? O grande doutor, pastor Vassilios Constantinis, ele que é diretor nacional da APEC, né? Também ele é grego de origem, ele confirmou-nos o que havia sido lido no dicionário em grego, que diz, né? Em grego, carteiro é anjo, né? Ou o que traz uma mensagem. A palavra, então, ela indica uma função. E na Bíblia nós vemos que Deus ele envia, né, os seus profetas como seus mensageiros. Envia sacerdotes, diz que homens enviam outros homens, de sorte que a Bíblia ela apresenta o fato de que os anjos são e têm personalidades, né, com função determinada. Ou seja, né, a de trazer uma mensagem de Deus para nós, os homens, né? Então, a Bíblia, ela não apresenta, assim, qualquer descrição muito detalhada dos anjos. A Bíblia, ela menciona a sua existência como um fato, mostrando que tem eles uma parte revelante, ou, né, no plano divino, no plano de Deus, e isso para o ser humano. Então, voltando para a Bíblia, a gente vê na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, isso é bem específico nas narrativas do Novo Testamento. Eu quero tomar duas palavras, né, desse texto de Hebreus para servir de base desse comentário da nossa apostila. Primeiro, espírito, né, e em seguida, ministradores. A crença em anjos no Novo Testamento, né? Os cristãos não eram o único grupo do primeiro século que acreditava na existência de anjos. A maioria das seitas do judaísmo, por exemplo, né, que é o berço do cristianismo em si, Jesus e os apóstolos vêm dessa etnia, eles professavam a crença nesses mensageiros celestes. Então, uma exceção seria os saduceus. A gente poderia ler em Atos capítulo 23, e versículo 8, vou ler aqui, e diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem tanto uma como outra coisa. Então, vocês veem que a seita dos saduceus não cria nos anjos, nem em ressurreição. Já os fariseus acreditavam tanto em anjos
como também na ressurreição. O interesse dos judeus por anjos, né, havia crescido de forma notável durante o período intertestamentário, quando o segundo templo foi construído, após o retorno do cativeiro babilônico. É provável que esse aumento de interesse pelos anjos tenha ocorrido como resultado da ênfase nesse período à ideia de que Deus se havia distanciado do seu povo, já que não havia mais profetas. Foram 400 anos sem surgir um profeta no meio do povo de Israel. Então, a ausência de profetas, os mensageiros oficiais de Deus ao seu povo, provocava a necessidade de outros mediadores da vontade divina. Então, os anjos vieram a ocupar esse espaço na cosmovisão judaica, né? Durante o período do judaísmo no segundo templo. O aumento do interesse pelo mundo celestial e pelos seus habitantes, os anjos, nota-se nos escritos judaicos produzidos, né, antes ou logo após o nascimento do cristianismo, né? Isso é um fato da história das religiões. Alguns exemplos dessa tendência se percebem em alguns livros apócrifos, né? Livros que não foram inseridos no cânon bíblico dos 66, mas se você tiver acesso a uma Bíblia com todos os livros, com a Bíblia católica, você pode ler em Esdras 2, 44, 48, tá? A Bíblia católica. Tobias 6, versículo 3 ao 15, e Macabeus, segundo Macabeus, 11, versículo 6. Então, se vê e essa tendência, né? Lendo essa literatura apócrifa. O mesmo se vê em alguns dos escritos sectários do Mar Morto, né? Achado nas cavernas de Hadikuaran, né? Como o rolo da batalha entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Foram achados nas cavernas de Qumran. Alguns dos escritos, né, produzidos pelo movimento apocalíptico dentro do judaísmo, mais que os escritos de outros movimentos. Então, eles enfatizam o ministério dos anjos. Você pode ver isso em 1 Enoque, capítulo 6, né, a partir do versículo 1, e o 9, versículo 1 também. Então, o interesse pelos anjos se nota até mesmo nos escritos rabínicos, né, que são datados a partir do século III, com exceção da Mináxia, e que possivelmente representam, né, a linha principal do judaísmo no período do Segundo Templo. Fora das fronteiras do judaísmo, a crença em anjos ela encontrava-se não somente nas religiões que fervilhavam no mundo greco-romano, né, e mergulhada ali no misticismo helênico, como também nas obras dos filósofos e escritores gregos famosos, como Sócrates, Romero, Xenofonte, Epicteto e Platão. A biblioteca de Nag Hammadi, descoberta em nosso século, né, em 1945, nas areias quentes do deserto egípcio, ela apresenta material gnóstico datado do século IV com uma elaborada angelologia, onde a distância entre Deus e os homens ela é coberta por 30 archons, né, seres intermediários, possivelmente anjos, que guardavam as regiões celestiais. Se nota esse achado arqueológico sobre essa religião. Os papiros mágicos também, né, dessa coleção, desse achado em Nag Hammadi, eles contêm fórmulas, né, para atrair anjos. Embora datando do século IV, esses escritos, eles possivelmente refletem crenças que já estavam presentes de forma incipiente no mundo greco-romano, desde antes de Cristo, em contraste aos escritos produzidos em sua época. A literatura do Novo Testamento ela é bem discreta e reservada em seus relatos sobre a atividade angélica. Então você vê que correlacionada a um período e uma escritura histórica, se vê e nota-se esse ser
espiritual, que são os anjos. Até o próximo vídeo.